Chegando da nossa live naquele lugar diferenciado. Estamos aqui já nos preparando para essa semana. Vamos estar aí já com outras missões. E vamos hoje trazer um pouquinho da palavra em Gênesis 39. Como eu tive que sair bem cedo, gente. E a gente acabou que deixa eu fazer a live aqui nesse intervalo que eu tô tendo. E lembrando que nós estávamos lá, falamos um pouquinho de Judá, da genealogia, e voltamos agora para José, que foi lá para o Egito. E José é comprado por Potifar, e tem aquele conflito com a mulher de Potifar que a gente vai ver nesse capítulo, né? E Deus continua favorecendo José. E tem algumas situações na nossa vida que a gente não entende, não sabe porquê, mas ela vai sempre favorecer aos planos que Deus tem, tá? Então vamos lá para a leitura de hoje. Que o Espírito Santo esteja aqui, esteja nos guiando, nos orientando para aquilo que precisamos ter de discernimento. Amém? E diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde os egípcios, Potifar, a oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que tinham levado para o Senhor. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo que ele realizava, então, tipo assim, tudo que José fazia, ele prosperava. Então, ele percebeu isso e levou ele para próximo, certo? Em tudo que realizava. Agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou de ser a seu cuidado da sua casa e lhe confiou tudo que possuía. Desde que deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto na casa quanto no campo. Assim deixou a eles todo o cuidado de José, tudo o que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência. E depois de um certo tempo, a mulher do Senhor começou a cobiçá-lo. Olha só, tic-tic. Venha deitar-se comigo. Mas ele recusou e disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Tudo que o tem deixou nos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso? Coração, né? Caráter é algo muito nobre. Tão perverso pecar contra Deus. Olha o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria, né? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum de seus empregados ali encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu de casa deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Abençoada. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou seu manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando eu gritei por socorro, ele largou o manto ao meu lado e fugiu. Quando o senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou na prisão. Que eram os postos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedeu-lhe simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedeu um bom êxito em tudo que realizava. Então o que acontece? José está aqui e passa por injustiça, que a mulher lá do Potifar fica dando em cima dele, e ele, como tem um caráter nobre, ele tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele não aceita e não quer aquilo dali. Isso causa ira nela, e ela vem dizendo que ele fez uma coisa que ele não fez. Quantas vezes na vida a gente passa por isso, né? Situações que as pessoas falam e levantam coisas que não fazem parte de nós.
Então, primeiro ponto aqui, Deus está conosco mesmo no exílio, mesmo em situações de injustiça, mesmo em situações que venham trazer coisa errada, Deus continua com você. Segundo ponto, a integridade é um escudo poderoso. Ele só continuou recebendo as bênçãos e continuou sendo benquisto e tendo a proteção de Deus porque ele estava na integridade, ele estava fazendo o que era certo. Terceiro ponto, ser fiel não significa que nós não vamos ter sofrimento ou passar por alguma questão de dor, mas Deus honra quem o honra, tá? E guarda essa frase aqui, ó. Quem não se vende para o mundo, governa o mundo. Quem não se vende para o mundo, governa o mundo. Amém? Então nós temos aqui que ficar firmes, focados e fiel a Deus, porque a fidelidade de hoje nos prepara para o governo de amanhã. A fidelidade de hoje a Deus nos prepara para o governo que nós vamos ter amanhã para glorificar o nome dele. Amém? Eu que Deus te abençoe, que você esteja sob a graça do Senhor, sob a sabedoria dele todos os dias da tua vida. Fica com Jesus, recebe essa palavra, multiplica essa palavra, que poderoso é o Deus que nós servimos. Fica com Jesus.